Bom, eu já estou aqui com a minha tela dividida com vocês, para que vocês vejam os slides e possam acompanhar aqui minha linha de raciocínio. E nesse vídeo eu tenho a missão de te mostrar exatamente que o impressionismo ele não é apenas mais um estilo artístico, mas ele é um reflexo direto da mudança de cosmovisão que acontece na sociedade naquele período, né? E, se Deus quiser, tudo correr bem, eu também tenho a missão de mostrar como que eu faço para usar esse conhecimento, né, sobre a cosmovisão do período, sobre o movimento artístico ser muito mais do que simplesmente técnica, cor, né, telas, e usar esse momento para discipular o coração do meu filho, né, e para que você possa também tirar daqui algumas ideias e usar na sua casa, tá? Então, para começar, eu criei assim uma espécie de método, digamos assim, né, para conduzir a apreciação artística. E esse método ele se baseia em 3 pilares, para que a gente possa ler qualquer movimento artístico. Hoje a gente vai falar do impressionismo, mas esses 3 pilares você pode aplicar para qualquer movimento artístico que vai dar muito certo, você vai compreender melhor e vai poder tirar ideias, insights para trazer lições, né? Lições de como a Bíblia enxerga o mundo e como os artistas ou determinado movimento artístico enxergavam a vida, o mundo, né? A criação do Senhor. Então, o primeiro pilar é a técnica, né? É importante saber das técnicas, lógico. É importante saber como que determinadas obras eram feitas, né? Que cores, que técnicas de fato, né? Que materiais se usavam, que base se usava para determinada obra. Mas a técnica ela é apenas o como, né? Como que eles faziam, o que eles utilizavam. E essa parte a gente memoriza mesmo, né? Você saber que no impressionismo as pinceladas eram soltas, as cores eram vibrantes, né? Ou que no Renascimento, né, havia uma composição que era pensada, planejada, que no impressionismo isso não vai ser tão claro, isso não vai ser tão necessário, pelo contrário, vai ser até combatido, e a gente vai ver isso aqui ao longo desse vídeo. Então, o primeiro pilar é a técnica, o segundo pilar é a estética, como que isso chega aos nossos olhos, como que o nosso cérebro lê, né, essa técnica. A gente vai ver aqui que no Renascimento a tela era lisa, né? As cores eram bem definidas, havia um desenho bem definido por trás daquela tela, que isso não se apresenta no impressionismo e que essa falta de um desenho estruturado antes da cor, essas pinceladas mais aparentes vão dar pra gente a impressão de uma tela inacabada, né? Isso chega aos nossos olhos sem perspectiva, mas a gente vai ver isso em detalhes, tá? Eu tô só exemplificando aqui. E o terceiro pilar, e esse segundo pilar fala de como isso chega aos nossos sentidos, né? Isso vai diferenciar um movimento artístico do outro, tá certo? E no terceiro pilar, a gente vai ver então a cosmovisão do movimento artístico. E essa parte desse terceiro pilar da cosmovisão é justamente o porquê aquela obra era feita daquela forma. Porque aqueles artistas optaram por apresentar esteticamente a obra daquela forma. E essa parte é a parte que discipula o coração dos nossos filhos e o nosso também, né? Porque a gente vai ver que cada época havia uma visão de mundo que influenciava no fazer artístico daqueles artistas. E é lógico que quando a gente fala assim de forma generalizada, porque cada movimento artístico ele vai ter características muito centrais. Características que ficaram na moda, digamos assim, que agradava ao público e também aos artistas. Mas que isso não significa que todo artista fazia exatamente aquilo ali, mas a maioria sim. E a maioria do público também, né? Era bem recebido pelo público. A moda é justamente isso, né? Aquilo que a maior parte de uma população está fazendo ou está aderindo, tá certo? E essa parte é a parte mais rica, é a parte crucial, né, da leitura de qualquer movimento artístico, porque, como eu já falei, é aquilo que vai discipular o nosso coração, é aquilo que vai dar abertura para a gente conversar com os nossos filhos, para a gente mostrar os ídolos, né, de cada geração, como aqueles homens liam o mundo e como aquilo acabou, como aquilo era sem sentido, porque eles tentaram colocar a criatura no lugar do Criador. Tudo vai ficar mais claro à medida que a gente for conversando aqui, não se preocupe com isso, tá certo? E aí eu preciso enfatizar, né, que a cosmovisão, esse terceiro pilar, que é o mais importante, como eu falei, que fala sobre a cosmovisão que eu uso aqui na minha casa e que eu vou falar nesse vídeo, é justamente a cosmovisão cristã protestante, tá certo?
Então aqui a gente já faz um primeiro filtro, né? Para quem que é esse vídeo? Para quem que interessa esse vídeo? Para mães cristãs que são protestantes e querem entender o impressionismo para utilizar como uma ferramenta devocional e de discernimento humano, além de enriquecer o repertório cultural. Claro que a gente vai conhecer obras, artistas, mas o coração desse material, o coração dessa técnica não, né? Mas o coração desse método, vamos dizer assim, de apreciação artística, é justamente a cosmovisão cristã protestante, certo? Por quê, gente? Né? Aí, como eu disse, a gente faz um filtro. Se você não é cristão, se você não é protestante, provavelmente esse vídeo não vai ser interessante para você. Né? Mas se você é mãe, cristã, protestante, quer entender esse movimento artístico a partir dessa cosmovisão, então fica aqui que você pode tirar aqui alguma coisa que aproveite para você, tá? Mas por que então que eu optei por usar essa cosmovisão cristã, protestante? Por que esse pilar é tão importante para mim? Porque essa maneira de fazer apreciação artística, de conduzir o momento de apreciação artística aqui na minha casa, ela surge de um desejo apologético. E a apologética, ela é a defesa da fé, né? É você defender aquilo que você crê. Eu queria preparar o meu filho para guardar o seu coração na escola e no mundo, porque embora eu tenha começado a estudar sobre o homeschool, antes ainda de engravidar, quando eu estava na faculdade, quando meu filho ele completou 2 anos, eu consegui ficar com ele em casa até os 2 anos, mas com 2 anos eu precisei voltar para o mercado de trabalho por questões financeiras mesmo, né, da dinâmica da nossa casa. E eu queria, então, que ele tivesse um conhecimento claro, um posicionamento forte, né? E, acima de tudo, bíblico, baseado no solo escritura. E é por isso que a cosmovisão protestante é tão marcante, né? E, para mim, muito necessária. Porque eu queria que, se eu não pudesse fazer o homeschool, que o meu filho tivesse uma fé alicerçada, que ele não fosse levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer professor esquerdista, né? Que fosse ensinar para ele na escola, tá certo? E eu queria dividir com vocês aqui o versículo que norteou esse meu desejo, né, de preparar o meu filho para enfrentar o mundo. Eu não sabia até quando, né, eu estaria com ele, quanto tempo eu teria com ele. E aí eu me baseava aqui em 2 Pedro 1,15, que diz assim: mas de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Aqui é Pedro, né, escrevendo a sua carta e falando para os irmãos que o desejo dele era que os irmãos lembrassem do evangelho mesmo depois da partida dele, que ele se esforçaria o máximo para isso. Então eu peguei isso para mim e esse projeto nasce desse desejo de redimir assim todas as áreas, né, do conhecimento, de que todas as coisas apontem para Cristo, né, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e eu queria viver isso ao máximo. E quando eu me deparava com um momento de apreciação artística, eu não percebia, eu não conseguia fazer essa conexão, né, com o mundo espiritual, não conseguia fazer apontar para Cristo, como a gente meio que consegue nas outras matérias, né? Nas ciências, você falar sobre a criação do Senhor, que foi Deus que fez todas as coisas. Na matemática, você falar sobre a confiança e imutabilidade de Deus. Mas, em português, você falar que o Senhor é o verbo, né? Mas eu não conseguia fazer isso no momento de apreciação artística, até que eu conheci os livros de Francis Schaeffer, né, de Rockmaker, eu sempre chamo errado, chamo Hookmaker, mas me parece que é Rockmaker, que eles eram historiadores de arte, homens muito envolvidos na cultura, e essas leituras começaram a esclarecer para mim o mundo das artes, e foi a partir daí que eu consegui, então, fazer essa conexão com o Senhor. Então, por quê? Por que esse projeto? Por que olhar a história da arte dessa forma? Para criarmos filhos com discernimento, com base, né, que saibam no que crê e, mais do que isso, saibam por que eles creem nisso, né, que não seja uma fé baseada apenas em fatos ou em memorização de histórias, mas em experiência humana de fato, né? Diferente de um filho briguento ou uma folha seca, como eu chamo aqui. A gente vai ver, né, que artistas ou pessoas de determinados séculos, elas eram como folhas secas, que surgia uma ideia, o iluminismo, a razão é o centro. Então elas criam na razão, adotavam isso como ídolo. Aí a gente vai ver o impressionismo, o momento fugaz, aproveite o agora, né? Só existe o hoje, viva o hoje. E não que viver o hoje seja errado, mas porque eles viviam de forma errada, viver o momento como um ídolo também,
né? E então a gente vai ver que artistas, pessoas se deixaram levar como folha seca e adotaram o ídolo daquele século. E em contraponto, né, em contrapartida, a gente vai ver pessoas como Charles Spurgeon, né, que quanto mais eu estudo, mais eu admiro esse homem, que viveu no mesmo século, que teve acesso às mesmas ideias e ele não se deixou levar. Então ele não era uma folha seca, como o Salmo diz, ele era uma árvore frutífera, frondosa, plantada junto aos ribeiros de águas, que é a palavra do Senhor, e que no momento certo dá os seus frutos. Então é possível, né? Criar filhos com a cosmovisão forte, firme na palavra do Senhor. E é claro, a salvação não depende de nós, ela é graça, mas naquilo que depender de nós, né, naquilo em que nós pudermos influenciar, como diz Pedro, olha, de minha parte, eu vou me esforçar para que mesmo depois da minha partida você lembre disso, você lembre do Evangelho, você lembre de Cristo. Então, como Pedro, eu resolvi fazer a minha parte. E se você está aqui, eu acredito que também é porque você quer fazer a sua parte. E agora, a gente vai entrar, então, de fato, no impressionismo. Né? O que é o impressionismo? É muito importante que a gente saiba que o impressionismo ele é um movimento de ruptura. Alguns autores vão, inclusive, dizer que o impressionismo ele é um movimento de rebeldia, né? Onde aqueles artistas lá, eles vão romper com alguma coisa. E o que é, né? Com o que eles estão rompendo, contra o que eles estão ali se revoltando. Né? Eles estão ali sendo rebeldes contra o academicismo. E aí eu vou trazer aqui para vocês, né? O academicismo, ele tem suas raízes no Renascimento. Ele se consolida no século 17 na França, com a fundação da Academia Real de Pintura e Escultura em 1648. E quais eram as regras do Salão de Paris? Era que o desenho preciso vinha antes da cor, a simetria e equilíbrio composicional que deveria existir numa obra, o volume bem definido pelo claro e escuro, né, que era a luz e sombra, e as artes elas deveriam ter temas elevados. O que era digno de ser retratado pela arte? História, mitologia, religião, né? Então haviam determinados temas que eram dignos de serem retratados, porque a gente precisa lembrar que naquela época uma obra de arte ela demandava muito tempo, muito esforço. Alguns artistas levavam anos para concluir, né, uma obra de arte. Então, para ser pintado, deveria ser um tema digno, né, que merecesse todo esse esforço. E não era qualquer tema que era pintado, então. E a arte, ela tinha uma finalidade moral, uma finalidade educativa, né? Muitas vezes ela servia como uma catequese visual para as pessoas que não sabiam ler, tá? Então, o que é o academicismo? É quando começou a se ter regras para se fazer arte. Se antes era tudo livre, agora eles começaram a adotar regras, né? E com a criação das academias de belas artes, é uma espécie de faculdade, quem ia para lá tinha que aprender aquelas regras e tinha que produzir sua arte de acordo com aquela regra. Porque elas eram instituídas justamente para que se buscasse uma arte cada vez mais perfeita, mais próxima da perfeição e mais elevada. Né? Então, isso é o academicismo, a adoção de regras. E por que ele surge no Renascimento? Né? Eu trouxe aqui um mapinha para a gente entender. Então, a gente tem o Império Romano. O Império Romano, em determinado momento, ele vai ser dividido, né, em duas partes. Vai ficar o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. E o primeiro a cair é justamente aqui, o Império Romano do Ocidente. Ele vai cair em 476 depois de Cristo. Né? A gente lembra lá da musiquinha que os bárbaros saqueiam Roma, né? Os visigodos saqueiam Roma, então vem os saques de Roma e logo depois, em 476 depois de Cristo, Roma vai cair para os bárbaros, né? Diante dos bárbaros. Esses bárbaros eram tribos germânicas. Passam-se quase 1000 anos, em 1453, o Império Romano do Oriente, então veja bem, o Império Romano do Ocidente é o primeiro a cair, mas o Império Romano do Oriente, aqui em Constantinopla, né? Ele continua vivendo normalmente. Alguns autores chegam a dizer que os romanos do Oriente sequer se deram conta que o Império Romano do Ocidente havia caído. Eles continuaram vivendo sua vida como romanos, né? E continuavam tendo contato aqui com o sul da Itália, tá? E o que acontece, então? Quando em 1453 os turcos otomanos invadem o Império Romano do Oriente e ele cai diante, né, do Islã, muitos dos sábios, os cristãos, porque aqui era o último reduto, né, do cristianismo, porque a gente tem aqui Jerusalém, a questão das peregrinações e tudo. Então, quando o Império Romano do Oriente cai, e como havia ainda muita comunicação, muito relacionamento com o sul da Itália, eles vão fugir, os eruditos, os sábios, os cristãos vão fugir e vão aqui então para o sul,
da Itália, né? E aí o que acontece? Eles vão levar consigo os seus documentos, né? Os famosos clássicos que são retomados nessa época, escritos muito antigos, filósofos antigos, tudo isso vai ser levado então por esse povo que está fugindo aqui dos turcos otomanos, e eles vão então para Roma. Quando eles chegam lá, o que acontece? É assim, eu lembro do momento de Copa, sabe? Quando, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, quando chega na Copa do Mundo, o pessoal começa a cantar, eu sou brasileiro. Você dá assim um arrepiado, uau, nós somos brasileiros. Me parece então que quando, e isso são vozes da minha cabeça, tá, gente? Mas houve de fato essa retomada. Eu acredito que houve um reencontro nesse momento com aquela sensação de nós somos romanos, sabe? E quando eles têm contato então com esses escritos antigos, com esses textos clássicos, me parece que eles lembram aqui o pessoal do Império Romano do Ocidente, aliás, que já não era mais Império Romano, aqui eles já estavam se dividindo nos países que a gente conhece hoje, né? Mas me parece que eles têm um momento de nostalgia, de uau, nós somos romanos, né? A nossa origem é romana. Eles já estavam aqui muito misturados, tá certo? Não havia só romanos, porque eles foram invadidos, né? Foram saqueados muitas vezes. Então, houve ali uma mistura, mas a base daquela sociedade ali era ainda romana, né? Então, eles vão, com esse contato com os textos antigos, eles vão retomar esse período clássico, né? E aí vem o Renascimento, a mudança, então, de cosmovisão. Ainda há uma visão muito cristocêntrica, né? O homem é visto como portador da imago Dei, da imagem de Deus, e por isso digno, né? Essa é a cosmovisão ainda desse período. Mas aos poucos vem então a entrada do humanismo. Aqui eles vão ter contato com os tratados de Vitrúvio, né? O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, que é do Renascimento, vai ser baseado nesses escritos de Vitrúvio, e como tantos outros textos de Platão, de Sócrates, vão ser retomados nesse momento. Então, quando eles encontram esses desenhos desse arquiteto antigo, né? Vitrúvio, salvo engano, ele era arquiteto, eles vão começar então a ver a questão da simetria, a proporção que era usada no Império Romano, e vão começar a retomar isso, para que a arte tenha uma veracidade, sabe? Assim, ele passe a parecer cada vez mais real. E aí, isso é o que a gente chama de renascimento. Ficou claro para vocês? Se alguma coisa não ficar clara, gente, vão anotando as dúvidas de vocês. Vocês podem me mandar por e-mail, né? Pelo e-mail onde eu mandei o contato da aula, o link da aula. Ou vocês podem me mandar pelo WhatsApp, né? Muita gente tem aí o contato. Ou vocês podem me mandar também lá no Instagram, no @biografias clássicas, tá certo? Vocês podem anotar e mandar lá, que pra quem tá falando, às vezes a gente acha que é tudo muito claro e de repente fica alguma dúvida. Se ficar, manda pra mim que eu vou tentar esclarecer. Quem sabe rola um novo vídeo aí, né? Pra tirar as dúvidas que surgirem, tá certo? Então, aqui a gente já viu o que é o renascimento, o resgate da harmonia, da simetria, da perspectiva dos escritos antigos. E a partir daqui cria-se então esse academicismo, essas regras de como a arte deveria ser feita, certo? Por isso que a origem é aqui. Então a gente tem aqui, ó, o renascimento, né, com esse resgate da simetria, proporção, harmonia dos textos clássicos. Aí, em 1648, é criada a Academia Real de Pintura e Escultura da França, certo? A gente está falando aqui da França. E aí, nessa academia, né, essa espécie de faculdade, é justamente onde eles vão reunir essas regras, eles vão ensinar essas regras para formar os novos artistas, e eles vão, então, exigir que as obras de arte sejam feitas de acordo com essa regra, senão a academia não aprova, como é feito hoje. Né? Você vai fazer uma prova nas academias de medicina, de direito, seja no que for, você segue as regras e tem que dar a resposta certa. É a mesma coisa. Né? E aí, em seguida, no século XVIII, a gente vai ter aqui, então, o iluminismo, que é a era da razão. E isso vai influenciar mais tarde no impressionismo, porque no iluminismo a gente vai ter a divisão de secular e o que é sagrado, né? Secular e sagrado. Até então, para o homem do Renascimento, para quem veio antes do iluminismo, não havia essa separação. O conceito de coram Deo, né, de viver a sua vida diante de Deus, era muito real, muito palpável para o homem anterior ao iluminismo. Tudo que ele fazia diante de Deus. Tudo que ele fazia para Deus. Tudo que ele fazia, ele sabia que Deus estava olhando, né? E alguns acreditavam até que julgando. Então,
essa cosmovisão, ela vai mudar, essa perspectiva, ela vai mudar justamente a partir do iluminismo, quando ele vai trazer a razão, então, como centro de todas as coisas, vai dividir o que é secular, o que é sagrado, e somente a minha fé, que é privada, ele vai dividir também o que é público e o que é privado. Então, a minha fé, ela é privada. Ela fica para dentro da minha casa, ela fica para aquilo que eu faço em casa. O que é público, a coisa pública, o meu trabalho, né, a política, nada disso diz respeito à minha fé. Nada disso Deus se interessa. Mais ou menos essa é a cosmovisão deles, né? Então, tudo que é secular, Deus não tá nem aí. Você faz do jeito que você quiser. Tudo aquilo que é sagrado, aí você vai pensar no Deus que você quiser também, porque para eles, né, eles começam a relativizar esse conceito de Deus. Deus, será que existe mesmo? O seu Deus não é melhor do que o outro? Esses conceitos vão surgir, não é que eles surgem, mas eles vão tomar força, então, a partir desse período do iluminismo, tá? Aí um outro fato que a gente vai ver que vai influenciar na arte dos impressionistas, e às vezes a gente não imagina isso, é o surgimento da fotografia ainda, né, o daguerreótipo, como era chamado, é ainda o germezinho da fotografia. Não era como a gente conhece hoje, exigia muito tempo, mas vai surgir em 1839 e isso vai mudar o papel da arte, porque antes a arte ela tinha os temas elevados, né, história, religião, e era justamente um papel muito, como é que eu posso chamar? A arte tinha um papel documental, né? Você pintava determinado acontecimento como que querendo guardar aquilo. E agora a fotografia fazia isso. Então a arte não precisava mais ter esse papel, entende? Aí em 1841, dentro ali desse período em vermelho que é da Revolução Industrial, a gente vai ver a criação da tinta em tubo. E eu vou mostrar algumas fotos para vocês entenderem. E o pincel com virola de metal. Então, essa manipulação dos metais durante a industrialização também vai influenciar no iluminismo, no impressionismo. Porque antes, né, eu vou explicar melhor quando eu mostrar as imagens para vocês. Mas antes o artista ele precisava pintar dentro do seu ateliê, porque senão a tinta secava muito rápido. Né? Não existia a possibilidade de você pintar ao ar livre, porque ia pegar vento e ia secar a tinta rápido, o artista não ia conseguir fazer o seu trabalho. Como eu falei para vocês, as obras de arte, elas exigiam tempo, né? Muito tempo para serem feitas e concluídas. Então, a Revolução Industrial vai influenciar, a criação aqui da tinta em tubo e do pincel com virola de metal vai influenciar no impressionismo. Em 1859, e aqui é um ponto que pouca gente fala e pouca gente relaciona com o impressionismo, mas em 1859, Darwin vai publicar A Origem das Espécies. E isso é assim o golpe de Machado, porque se bem aqui no iluminismo o homem separou o que era fé e o que era secular, né, o que dizia respeito às coisas públicas e o que dizia respeito às coisas privadas, e Deus ele foi colocado numa caixinha e levado somente para o privado, bem aqui com a publicação da Origem das Espécies, que não é apenas um tratado de ciências, né, é um tratado teológico, e Charles Spurgeon vai falar muito sobre isso. O que acontece? Se antes Deus estava só no ambiente privado, ele dizia respeito somente à minha fé, agora acabou Deus. Por quê? Porque o homem, com a publicação da Origem das Espécies, ele vai passar a se ver, ou vai ser mostrado para o homem, que ele não foi feito por Deus, né? Que ele é fruto do acaso, que ele evoluiu de forma autônoma. Então, não é Deus conduzindo, criando, né, o homem. É o homem sendo criado por processos autônomos, a natureza agindo sozinha, se autogerindo, e o homem evoluindo e ficando cada vez melhor. Imagina só, né? O homem ficando cada vez melhor. E eu gravei uma aula sobre arte pré-histórica, né? E é justamente, a gente detalha melhor essa questão, né, do evolucionismo dizendo que o homem está numa crescente, está melhorando, e o evangelho dizendo que o homem está numa queda, né? Que desde que entrou o pecado, o homem está numa queda e o homem precisa de um salvador. Aqui, com a publicação da Origem das Espécies, eu estou dizendo, eu não vim de Deus, né? Eu não vou voltar para Deus. Se eu não vim dele, eu não vou voltar para ele, então eu não vou prestar contas. Eu não tenho nada a ver com Deus. Então, se antes, no iluminismo, né? Mais uma vez, quero deixar isso aqui muito, muito claro. Se antes, no iluminismo, existia o secular e a fé era apenas privada e tomando um espaço cada vez menor, aqui, com a Origem das Espécies, para que fé, gente?
Você não foi criado por Deus. Por que você está crendo nisso? Por que você está vivendo a sua vida preocupado com o que Deus vai achar do que você está fazendo se você não foi criado por Deus? E se você não veio de Deus, você não vai voltar para Deus, você não vai prestar contas, entende? Então você pode viver a sua vida da forma que você quiser. Entende como a origem das espécies ele é um tratado teológico também? Né? Então, depois de todos esses acontecimentos que influenciam diretamente, em 1874 a gente vai ter a primeira exposição impressionista. E como é que acontece, então, até que se chega a essa exposição impressionista? Antes disso, os artistas que eram impressionistas, eles eram um grupo de amigos, né, que se reuniam num café para conversar da vida, para reclamar da Academia Real Francesa, que nunca aceitava suas obras porque havia um salão oficial onde os alunos da Academia Real poderiam apresentar suas obras. E somente os alunos e alguns artistas que eram autodidatas, eles tinham que passar pelo crivo dos juízes, né, para que pudessem expor suas obras no salão oficial. E era muito, como havia um espaço restrito, né, finito, os artistas que passavam por esses juízes eram poucos e tinham que ser assim as melhores obras. E além disso acontecia, como acontece em todo lugar, de alguns artistas serem mais ricos, comprarem os juízes e as obras deles estarem sempre lá, outros nunca estavam, né? E por conta dessa reclamação, nessa época ainda era o Império Francês, voltou a ser o Império Francês, se salvo engano era Napoleão III que estava lá, um sobrinho, neto, não lembro bem, de Napoleão. Ele vai criar então o Salão dos Recusados, atendendo à reclamação de alguns artistas de que eles nunca eram escolhidos. Mas esse Salão dos Recusados, embora outros artistas tivessem então a oportunidade de expor ali, ele era ridicularizado, porque o salão oficial era a boa arte, né, que tinha sido aprovada pelos juízes. E o Salão dos Recusados era, como o nome diz, os recusados. As pessoas iam muito mais para rir do que para comprar, do que para apreciar, né? Então, cansado disso, de ou você é aprovado ou você é ridicularizado, esses homens se reuniram, e aí a gente fala de Pissarro, a gente fala de Monet, a gente fala de Degas, e havia inclusive mulheres, né, como Mary Morrison, salvo engano. Eles se reúnem e eles decidem, vamos criar então o nosso próprio salão, né? Vamos fazer a nossa própria amostra. E como vão ser as regras? Quais serão as regras aqui? A regra é que não tem regra, né? Quem faz parte do grupo pode ir lá e expor a sua obra. E você pinta como quiser, e você faz do jeito que você quer. Aliás, vamos fazer melhor, vamos quebrar as regras lá do pessoal do salão. Quem vier para cá vai ver algo completamente diferente, né? Então, esse ato de rebeldia, ao mesmo tempo de como é que eu posso dizer, não é bem de independência, sabe? Mas de se lançar, de ser autônomo, aquela sensação de eu vou fazer por mim, né? Então, nasce desse desejo. Nasce essa primeira exposição impressionista, vai nascer justamente dentro desse contexto, dentro dessa visão, entende? Então, pronto, a imagem que eu falei para vocês, esses saquinhos aqui, que era onde o artista colocava a sua tinta, ele era feito de bexiga de porco ou de esquilo, né? Alguns animais eles usavam. A tinta ficava dentro dessa bexiga, então, para poder ser preservada. Quando o artista ia usar, ele pegava aqui uma dessas bexigas com a tinta, ele fazia um furinho, então, veja, é um couro. Você furou, você tem que usar a tinta, né? E rápido, senão seca, e ela não podia ficar exposta ao vento. Então, por isso, a maioria das obras de arte eram feitas dentro do ateliê dos artistas, né? Sem contato com o vento, nada disso. Então, as paisagens que eram pintadas, elas eram muito idealizadas, né? Da cabeça mesmo do próprio artista. E vem, então, com a Revolução Industrial, surge o tubo de tinta de metal, né? E agora ele tem uma tampinha, veja só que revolução, né? Ele consegue ir ao ar livre pintar porque ele pega a quantidade de tinta que ele quer e agora ele consegue fechar esse tubo e o vento já não vai mais secar a tinta dele. Olha como uma coisa que aparentemente é simples e desconexa influencia, porque uma das marcas do movimento impressionista é que eles pintam, como eles chamam, a plein air, né? Em ar pleno, ao ar livre, certo? E aqui tá um pouquinho borrada, mas esses eram os pincéis que eram feitos. Você vê que a maioria deles tem cabo de madeira, né? São galhos. As cerdas geralmente eram cerdas de animais e veja como elas eram assim mais soltas, né? Então isso vai influenciar na técnica porque eles deixavam ali a pincelada antes do impressionismo, ela era praticamente invisível, você não via. A gente vai ver obras aqui para notar, né, essa diferença da pincelada,
porque as cerdas eram mais soltas, e aí eles pintavam com mais cuidado, com mais rigor técnico, né? E ficava praticamente transparente. Esse aqui é o exemplo também de um outro pincel antes da Revolução Industrial, né? Um pincel de bambu. Aqui são pelos animais também, então é tudo muito natural. Com a Revolução Industrial, a gente tem a virola, que é essa parte aqui, ó, de metal. E agora ele prende muito melhor as cerdas. Essas cerdas vão ficar muito mais rígidas. E isso também vai influenciar no tipo de pincelada, porque aquela pincelada marcada que a gente vai ver no impressionismo é fruto disso aqui, né? De um pincel mais rígido, das cerdas mais presas, tá bom? Então vamos lá. O que o impressionismo rompeu? Com o que o impressionismo rompeu? A gente já viu que ele rompeu com o academicismo, mas eu vou trazer aqui algumas características, né, que foram rompidas em maior alcance, digamos assim, né, de forma mais abrupta, que fica mais evidente. Então a cor é um dos rompimentos, tá bom? Por quê? Porque antes o que a gente tinha? As cores eram misturadas na paleta. O artista colocava ali a sua tinta na paleta, ele fazia as misturas das cores primárias até atingir o tom que ele queria. Então a gente ia ver aquele tom que ele conseguiu de forma uniforme na tela, tá? Quando a gente passa, então, para o impressionismo, a gente vai ter as cores puras na tela. Inclusive um fenômeno, né, como a ótica, a luz, ela é muito estudada nessa época, a ciência estava muito voltada para isso. A gente vai ver que em algumas telas o que eles fazem? Eles aplicam o azul e o amarelo muito próximos na tela, e quando você vê de longe, você tem a impressão de estar vendo verde. Então, você tem a impressão, o impressionismo, você tem a impressão de estar vendo verde. É como se o nosso próprio olho misturasse aquelas cores. Mas eles colocaram as cores puras muito próximas na tela e não fizeram a mistura algumas vezes, entende? Então, a gente vai ver também que a gente tem na arte, antes do impressionismo, a gente tem tons escurecidos por marrom, por preto, né? A questão do claro, escuro, da luz e sombra, que era muito trabalhada. E quando a gente passa para o impressionismo, então, a gente tem o preto quase abolido. A gente tem cores vibrantes na tela e cores mais puras também, tá? Antes do impressionismo, na arte clássica, a gente tem harmonia controlada. A gente tinha uma arte planejada. No impressionismo, então, a gente não tem essa harmonia de cores controlada. Pelo contrário, como a gente viu, tem cores vibrantes, contraste, né? A cor, ela vai deixar de servir a forma e passa a ser protagonista, porque na arte clássica, né, havia então uma preparação, havia um planejamento, havia um desenho que era anterior à pintura. Então a forma vinha antes. Você desenhava a sua tela, você planejava a sua tela, você já sabia, inclusive, quem acompanha alguns artistas, você sabe que eles fazem um processo chamado de queima da tela. Então tá o desenho na tela, depois eles vêm com uma espécie de ocre, de marrom, e passam ali por cima, então o desenho já tá lá, a forma já tá lá. A cor vem depois como um complemento, né, como uma finalização. No impressionismo não tem essa etapa de fazer um desenho com formas bem definidas, não, a cor passa a ser a protagonista, né? A forma ali humana, por exemplo, ela vai ser construída a partir da cor e não mais do desenho, certo? Isso é muito interessante porque quem faz o CC pode, nesse primeiro semestre, onde a gente vai ver as formas básicas, né, do desenho, você pode, então, trabalhar com a criança, justamente ela prestar atenção nas artes clássicas, encontrar as formas, encontrar os desenhos, e quando você chegar, então, para estudar o impressionismo, você vai poder chamar a atenção da criança e dizer, olha, cadê o desenho aqui? Onde é que está o contorno desse desenho? Não tem, né? Sobretudo em Monet isso fica muito claro. Não vai existir isso no impressionismo, tá bom? Então não tem mais contorno firme, o que é um reflexo de uma verdade que não é mais objetiva, é a impressão do artista passado ali na tela, tá certo? Aqui o exemplo que eu falei para vocês. A gente vai ver então que essa tela ela tem um desenho, um contorno. Você sabe onde é que está o contorno, sobretudo das cores mais claras, né? Das pernas, ó. Você sabe onde termina aqui a roupa azul, onde começa o manto vermelho. Você vê aqui muito do preto, né? Ó, aqui a luz, aqui a sombra. Então você percebe isso nitidamente, que a luz ela tá vindo meio que daqui, ó, ela clareia aqui, mas aqui tem sombra. Você consegue entender, olha como a luz reflete bem aqui na parede, né? Olha como essa parte aqui, ó, embaixo do pescoço dessa moça é mais escuro porque a luz está batendo no rosto dela. Entende? Então a arte clássica ela tem muito disso, do claro escuro, do desenho bem definido, das formas muito elegantes.
Olha só, aqui no detalhe não ficou tão nítido, mas a gente sabe onde começa, onde termina, o escuro aqui atrás, né? Você consegue ver aqui volume, tá? Mas a gente tá falando no momento de cor, mas são cores bem definidas, bem misturadas, você vê a gradação, olha, para dar o volume aqui, o mais escuro, aqui o mais claro, e a gente consegue realmente ver esse desenho. Agora vamos ver uma obra impressionista. Vê como ela não tem as formas tão definidas, né? Aqui a questão das pinceladas, tá vendo como a gente já consegue identificar o pincel ali na tela? O detalhe aqui, ó. Não tem um desenho antes, você não vê um contorno, a gente mal sabe assim onde termina uma coisa e começa a outra, tá vendo? Então não tem o claro e o escuro, você não vê assim uma sombra definida, são cores mais escuras, mas não chega a ser uma sombra, como aqui, ó. A sombra dela não vai ser marrom, a gente vê a diferença do verde, que é um verde mais claro, um verde mais escuro, né? Então essas são as diferenças de cor do impressionismo, certo? Um segundo ponto onde eles vão romper também vai ser com a simetria e com a composição clássica, porque na obra clássica a gente vai ter ali uma composição central. Quem comprou meu material, né, sobre o Renascimento, a gente via que a maioria das obras tinha uma composição triangular, né, então havia um equilíbrio calculado, como está aqui. Por quê? Porque na obra clássica, eles consideravam como se cada desenho que faz parte da tela tivesse de fato um peso. E se eu coloco algo desse lado da tela e não coloco desse para equilibrar, é como se a tela fosse pender, né? Eles faziam mais ou menos esse cálculo assim. E aí tem também uma hierarquia visual clara. É muito importante para o artista clássico guiar o olho do espectador, de quem vai ver a sua tela. Era como se fosse assim quase uma ciência. Lembra do ritmo visual da Pietà, que você vê num determinado sentido, né? As obras, o artista era como se fosse assim uma ciência, um desafio para ele guiar o olhar do seu espectador. Então ele tinha todo um planejamento. Isso não vai ocorrer na arte impressionista. Não vai ocorrer a composição central, né? Pelo contrário, a gente vai ter cortes abruptos. É como se fosse, e isso é a influência da fotografia, é como se alguém chegou ali com uma câmera e tirou uma foto que não foi planejada. A gente vai ver muito isso em Degas. Em Degas a gente vai ver os prédios, ninguém parou assim para tirar uma foto numa sala, na parte central da sala. Você vê o recorte da parede ali no canto, eu vou já mostrar isso para vocês, né? Não tem mais o equilíbrio calculado, agora as figuras estão fora do centro, e não tem também uma hierarquia visual clara. A gente vai ver então composições desequilibradas. Por quê? Tá aqui. Influência direta da fotografia, né? Uma sensação de instante capturado, porque lembra que a cosmovisão deles agora não liga, não olha mais para a eternidade. Agora é um instante que importa, porque afinal de contas, se você não vem de Deus, não vai voltar para Ele. Depois que você morre, acontece o quê? Então, vivo agora, né? Porque você não sabe o que vai acontecer depois. Então, essa sensação do instante, da tentativa de eternizar aquele momento, né? Eles não querem passar a sensação de uma cena construída, de um documento histórico como a arte clássica tentava fazer. Então a gente tem aqui o exemplo que a gente viu justamente do Renascimento, né, onde aqui a figura forma uma espécie de triângulo com o peso da base bem distribuído para não ter esse desequilíbrio visual, né? E aqui em Degas, né, olha o recorte da sala aqui no canto. Não é algo construído, parece que alguém chegou e tirou uma foto, pegou as pessoas desprevenidas, né, de qualquer jeito, tá vendo? Então essa sensação de instante mesmo. Essa aqui é a mesma coisa. Veja como ele tem a distribuição. Os homens estão de um lado, as mulheres de outro. O pai está aqui no centro segurando as espadas. Então há uma distribuição do peso, há uma hierarquia visual. Quando você chega aqui na obra de Monet, a mulher está mais assim para um ladinho, o filho está do outro, o sombrinha está para esse lado. Então, se a gente considerar que essas coisas têm peso, você concorda que essa obra ia cair para esse lado? Porque aqui está faltando alguma coisa para equilibrar? Entende? Então, no impressionismo não tem essa preocupação com o equilíbrio, com a harmonia, né, com o peso das coisas. E aí um outro requisito que vai ser então rompido no impressionismo, uma outra característica do academicismo que o impressionismo vai quebrar é a questão do volume, né? Na arte clássica o volume é construído pelo claro e escuro. A gente vai ver superfícies polidas, né? Como eu falei, a questão de não ter marca da pintura. O artista clássico ele queria que a sua obra fosse assim uma janela para o mundo, como a gente colocou aqui.
Então é como se você abrisse uma janela e você visse algo real naquela obra, que essa não é a pretensão do impressionismo. Por isso a gente na arte clássica tem as superfícies polidas e uma técnica praticamente invisível. No impressionismo a gente não vai ter isso, a gente vai ter então um volume que vai ser sugerido pela cor. Você vai entender, se você vê o vestido daquela mulher de sombrinha de Monet, você vai entender que aquele vestido era um vestido do século XIX e que tinha volume. Mas a obra não vai retratar isso. E eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês, vai ficar mais claro também. As pinceladas vão ser aparentes, né? Então vai ter mesmo uma textura nas obras, né? Se a gente tivesse a oportunidade de ver pessoalmente uma obra impressionista, nós olhando assim de ladinho a gente veria mesmo a marca do pincel, o volume da tinta, tá? Não é superfície polida como era da arte clássica. E isso traz a sensação de tela inacabada, né? Esteticamente você olha, alguém não finalizou esse trabalho. Então, por que isso? Porque a gente vê aqui que no impressionismo o quadro ele não quer parecer um documento, uma janela assim para o mundo, um registro histórico. Ele quer ser o registro de uma experiência do momento, ele não está preocupado com isso, certo? Então a gente vai ver aqui, ó, a vocação de São Mateus, Caravaggio. A imagem ficou um pouco tremida, pelo menos para mim está aparecendo, não está definindo bem, mas a gente vê aqui então Impressão Nascer do Sol de Monet. Olha a diferença dessas duas telas, deixa eu trazer aqui o detalhe para melhorar. Ó, quando você olha aqui a coxa, né, você vê até um volume aqui, ó. O volume da coxa, você sabe em que sentido essa perna tá. O rosto, você percebe o volume pelo claro e escuro, dá a impressão de que são de fato pessoas, né? O volume aqui, ó, da panturrilha, da roupa, né? A gente vê o volume da roupa, a gente vê o volume do chapéu pelo claro e escuro. Você vê que a borda é mais escura, né? Aqui é mais claro. Então, esse volume desenhado pelo claro e escuro, a mão mais escura aqui, a luz refletindo aqui, certo? Então, isso não vai acontecer com as obras do impressionismo. Você olha para esse quadro de Monet e você não vê o volume do barco, você não vê o volume das águas, né? Nada aqui apresenta volume, é tudo muito chapado. E você vê claramente, então, aqui as pinceladas. Você ficou um pouco sem qualidade a imagem aqui no slide, mas você percebe, você pode pesquisar no Google, né? E ver que você percebe a pincelada, o risco, de fato, parece que alguém chegou rapidinho, rascunhou isso aqui e não concluiu, né? E aí, quando esses amigos se reuniram para fazer essa mostra, então, a primeira mostra deles independente, os críticos vão lá para ver. E é justamente isso que os críticos vão falar, nossa, mas parece que ninguém terminou esse quadro aqui. Inclusive, esse quadro que a gente acabou de ver, Impressão Nascer do Sol, é que um crítico, né, vai falar então e vai dizer, olha, eu tenho a impressão de estar vendo um quadro. O que você está passando aqui para mim é a impressão, de fato, de que alguém tentou fazer uma obra de arte e não concluiu. E isso vai dar nome ao movimento, né? Era para ser uma crítica, mas eles tomaram ali como um elogio e começaram a se autodenominar os impressionistas, né? Aqueles que faziam apenas a impressão de fato. Então, voltando aos nossos 3 pilares para ler o movimento artístico, e como eu disse, você pode usar esses 3 pilares para qualquer movimento, mas falando aqui especificamente do impressionismo, o que a gente vai ter então? A técnica, que era o quê? Cores puras na tela, contrastes vibrantes, o preto quase abolido, as pinceladas aparentes, isso é como esse trabalho foi feito. Então, essa parte a gente memoriza. A gente tem, então, a parte estética, que é como a obra se apresenta para nós, como o nosso olho recebe essa obra. E aí a gente vê que ele tem aspecto de inacabado, a sensação de desequilíbrio visual, né? Que a sensação de ser apenas o registro de uma experiência, a individualidade, o subjetivismo do artista. Isso é como chega aos nossos sentidos e isso diferencia um movimento artístico do outro, como a gente fez aqui a comparação das obras clássicas com as obras do impressionismo. E por fim a gente tem então a cosmovisão, que é o porquê era dessa forma, como a gente viu os fatos que influenciaram, né, na cosmovisão, na forma de ver o mundo desses artistas e como se chegou então a esse movimento, que é o que nós conversamos, né, com os nossos filhos, é aquilo também que discipula o nosso coração primeiro para depois chegar ao coração dos nossos filhos, né, para gerar as conversas, então, onde nós vamos mostrar a visão bíblica da vida, do ser humano, né, de tudo. Então, recapitulando aqui, gente, a gente viu lá que o humanismo, né, vem desde o Renascimento, com a retomada dos textos clássicos. Ainda existia aqui uma visão, né, do homem como
portador da imagem de Deus, né, a Imago Dei, e isso vai aos poucos, com o crescimento do humanismo sendo restringido, até que a gente chegue então ao iluminismo, né, onde vai haver de fato essa separação do público e privado, do que diz respeito ao secular e o que diz respeito à fé, ao sagrado. Tá? A gente vai ver que a fotografia influenciou também, mas a gente vai ver que a segunda onda da industrialização aqui, ela vai influenciar com, não somente com a criação da tinta em tubo e do pincel com virola de metal, mas quando vem a industrialização, o homem passa a ser visto então como um instrumento de trabalho e de fazer dinheiro, né? Como um complemento da máquina. O homem já não é mais o portador da imagem e semelhança de Deus. Para alguns, o homem passa a ser visto como parte da engrenagem da industrialização, né? A coisificação do ser humano. Tanto que é aqui que nós vamos ter o aumento da carga de trabalho, assim, para quase escravidão, né? E vai haver o êxodo, então, do espaço rural para o espaço urbano, o que vai trazer a aglomeração de pessoas, o que vai causar, então, o desequilíbrio, né, da população mesmo. Isso vai trazer essa urbanização muito acelerada, a pobreza, né, a formação ali de zonas de que a gente chamaria aqui de cortiço, né, a pobreza vai ficar muito aparente, crianças vão trabalhar, né, nas máquinas, nas indústrias, para poder suprir a necessidade de mão de obra, e trabalhos assim extenuantes, cansativos e perigosos por se tratarem de máquinas, né? Então a gente vai ver a instrumentalização do ser humano, a coisificação do ser humano. Isso vai ficar muito aparente em Degas, né? O homem não é visto mais como imagem e semelhança de Deus, e essa cosmovisão do homem como um instrumento de trabalho e uma forma de fazer dinheiro, infelizmente muitos cristãos aderem, não vou dizer muitos, né, mas alguns cristãos aderem a isso, e quando se tornam então os donos da empresa, né, o patrão, de ver de fato o ser humano, qualquer deles, como uma coisa, como um instrumento de fazer dinheiro, e não assegurar, por exemplo, direitos trabalhistas. Isso são reflexos da cosmovisão, daquilo que você crê. Porque se você vê o homem como portador da imagem e semelhança de Deus, ele é digno de direitos. Eu não digo de abusos, mas de direitos, sim, né? Então, tudo isso é um reflexo da forma como você enxerga o mundo. E a gente vai ver isso com a passagem, né, da história, dos movimentos artísticos também, porque é o nosso foco aqui, mas da história de uma forma geral. E aqui, como a gente viu, em 1859, a publicação da Origem das Espécies, que era a quebra do elo com o Criador, né, vai culminar então aqui com a primeira exposição impressionista, guiada por toda essa cosmovisão. Então, se antes a vida terrena era vista como um ensaio para a eternidade, que é a visão que nós devemos ter, né? Nós estamos aqui como peregrinos e nós estamos indo rumo à eternidade com Cristo. E se antes o uso da perspectiva, do contorno, do claro escuro refletia um mundo ordenado, né, uma identidade humana sólida e permanente, a gente vai ver então que quando chega esse momento assim do impressionismo, ele vai deixar claro que já se quebrou então esse elo de dizer de onde nós viemos. O homem já não sabe mais de onde veio. Se ele não veio de Deus, se ele está evoluindo apenas, ele é mais uma espécie, ele é igualado ali aos outros animais, a gente veio de onde? A gente vai para onde depois que morre? São perguntas que antes eram muito claras, né? Para o homem medieval isso era muito claro. Quando chega então para o Renascimento, para a entrada da modernidade, porque o movimento impressionista é considerado assim a ponta da lança, né, da modernidade na arte. Então ele já não sabe mais responder essas questões, né? A retirada da perspectiva eterna, quando se retira essa perspectiva da eternidade, resta o quê? Resta um instante, resta aproveitar a sua vida, né? E aí a gente vai ver aqui Isaías 22:13. Deixa eu ler aqui com vocês. Então, Isaías 22:13, o profeta vai falar o seguinte, ó: mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. Vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, essa era a visão do povo daquela época. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, você aproveita o agora, porque se a gente morrer não tem mais nada. Aproveita o que você tem hoje. Essa visão aqui, como eu disse, não é algo novo, mas é algo que voltou com muita força nesse período, né? Então, é isso que esse povo aqui dessa época do impressionismo tá vivendo. Vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer e a gente não sabe o que vai acontecer depois disso. Também em 1 Coríntios, a gente vai ver a repetição desse padrão. Em 1 Coríntios 15,
32, deixa eu ler aqui com vocês. Foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, era a mesma visão que aquele povo estava tendo. Olha, se Paulo está dizendo aqui para eles, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não existe uma eternidade, então aproveite agora, instante. Então, se for assim, você está certo. Mas isso é uma visão nihilista, né? Uma visão nihilista é aquela que não vê sentido em nada. Se eu não vim de Deus, se eu não vou para Deus, perdeu-se o sentido. Eu vou para onde? Eu venho de onde? Morreu, acabou? Né? O que tem depois da sepultura? E isso é uma questão que ainda assombra muita gente nos dias de hoje. Né? Muita gente que não vê sentido na vida por conta disso. São questões existenciais que a Bíblia responde, mas que as pessoas teimam, né, em não crer, infelizmente. Então, qual é a cosmovisão desse período, de uma forma geral, né, num apanhado geral? É o niilismo, como eu acabei de falar, né, que ele nega a existência de sentido, de propósito, de valor intrínseco na vida, na moralidade, na realidade. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me comportar de determinada forma? Se não há prestação de contas, então eu vou fazer, comamos e bebamos, amanhã morreremos todos, né? A percepção pessoal da realidade, a subjetividade, importa o que eu estou vendo, né? Importa aquilo que eu percebo, importa o meu ponto de vista, porque eu vou morrer, então deixa eu aproveitar, deixa eu viver de acordo com a minha verdade. Não existe mais uma verdade absoluta que vem de outro lugar. Lembra do rompimento com a academia? Não importa o que a academia diz, produzamos as nossas artes, né, de acordo com aquilo que nós queremos. E deixa eu só esclarecer aqui um ponto, a gente vai tratar disso ainda, né, num outro slide, mas não é que quebrar as regras da academia seja algo ruim. A arte impressionista não é feia, é ruim porque ela quebrou com as regras, não. A cosmovisão por trás dessa quebra é que é ruim, entende? Porque a gente vai ver que William Turner, ele também pintava de forma semelhante aos impressionistas e muito antes dos impressionistas, né? Muito não, mas antes dos impressionistas. E ele já tinha essa questão da dissolução da forma, mas ele era um cristão protestante inglês e não existia no âmago da sua obra essa rebeldia, entende? Ele fez a quebra desses padrões para produzir a sua arte, mas não havia um espírito rebelde. Então, não é simplesmente como se faz, mas por que se faz. Por isso, estudar a cosmovisão é tão importante. A obra de Turner, se você comparar, e eu vou trazer fotos aqui para vocês verem, ela é, por definição, de técnica impressionista, mas não está dentro do impressionismo, primeiro por uma questão temporal, porque ele veio um pouquinho antes, mas em segundo, e eu acredito que mais importante, e aqui de novo, né, são vozes da minha cabeça, pela cosmovisão, não havia essa rebeldia na visão de Turner, e a gente vai ver que a sua obra ainda guardava transcendência, ele ainda pinta anjos, então ainda existe uma visão de Deus, né, do transcendente dentro da sua obra. Então, no impressionismo, a gente vai ver isso, né, a percepção pessoal da realidade, a gente vai ver o culto ao efêmero, ao momento, né, essa questão do viva o agora. A gente vai ver a desintegração da forma como um reflexo da perda da imagem de Deus no homem. A gente vai ver o foco no fenômeno óptico, né, o cientificismo, a razão, o que importa é a luz, como ela reflete, a gente vai ver isso melhor em Monet, e a valorização da luz como protagonista, né, como tudo que importava era a luz, né, em algumas dessas obras a gente vai perceber isso. Então, a gente vai agora passar para a parte mais prática, né, a gente vai entrar aqui em Monet e vai ver os artistas que dão corpo a essa crise, né, a essa mudança de cosmovisão, a essa crise do ser humano de já não saber de onde vem, para onde vai. E eu vou focar aqui com vocês nessa série que foi chamada de A Catedral de Rouen. A gente vai ver aqui, inclusive é um paradoxo interessante, eu não vou me alongar nisso para esse vídeo não ficar cansativo. Mas essa catedral é uma catedral gótica, né? E quem acompanha lá no Instagram viu que eu falei sobre a luz no gótico, que era um reflexo de Deus, que apontava para Deus, né? O gótico, ele foi criado ali por um abade que queria louvar ao Senhor através da beleza. Então, a gente tem uma catedral gótica, que é essa que está aqui na foto, Catedral de Rouen, que Monet vai alugar um espaço que fica ali perto, né, que dá a visão para essa catedral para poder pintá-la. Mas veja, a catedral que antes apontava para Deus, né, a luz, toda a luz que incidia na catedral, nos seus vitrais, apontavam para Deus. A gente vai ver que Monet vai se preocupar simplesmente com a luz já não aponta mais para Deus. E aí, deixa eu ler aqui com vocês o Salmo 36:9. Salmos 36:9 vai dizer assim: pois em ti
está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Então, se antes no gótico, graças à luz de Deus, nós enxergamos a luz, em Monet a única preocupação é a luz, não mais a luz de Deus. Ele não percebe Monet, não é que Monet seja uma pessoa ruim, tá, gente? Ele era apenas um fruto do seu tempo, era uma folha seca, que os ventos do seu tempo levaram, né? Então, para Monet, o que importa é a luz. Mas aqui o salmista vai dizer, olha, é graças à luz de Deus que nós enxergamos a luz física. E a preocupação única e exclusiva de Monet é a luz física. Isso fica muito claro nessa série aqui da Catedral de Rouen, porque veja bem quantas vezes, e esses são apenas alguns exemplos, tá? Ele aluga esse espaço, como eu falei, que dá a vista para a catedral, e ele vai pintar freneticamente essa catedral ao longo das horas do dia. Ele vai colocar ali várias telas, uma ao lado da outra, e tipo, às 9 ele pinta a primeira tela, às 10 a luz mudou, passa para a segunda tela, às 11 a luz mudou de novo, ele passa para a terceira tela. Então ele vai pintar a forma como a luz incide sobre a catedral. E é muito interessante, inclusive você pode usar para estudar, por exemplo, a diferença da luz ao longo das estações do ano. Você pode fazer esse experimento com seus filhos para ver como a luz muda, mas nós que somos cristãos vamos lembrar de quê? Que é graças à luz do Senhor que nós enxergamos a luz, entende? Para Monet não, bastava a luz. E a luz que incide sobre essa catedral, o que você vai ver aqui? Que a última coisa que importa é que é uma catedral. A última coisa que importa é que é uma igreja, a casa de Deus, entendeu? Porque o gótico ele vem antes da reforma, tá? Então, ainda que essa aqui seja uma igreja católica, na época era uma igreja cristã, ponto. Então, para Monet, não importa se é uma igreja, se é uma catedral, ou se é apenas uma parede de pedra, ou se é um monte de feno. A gente vai ver que ele fez esse mesmo estudo, eu trouxe aqui. Só antes de falar sobre isso, eu trouxe em detalhe 3, né, dessas imagens, para ver como realmente a incidência da luz, a hora que ele pinta, vai fazer diferença. E as imagens que a gente encontra na internet, até pela própria característica do impressionismo, que são pinceladas soltas, elas são assim mesmo, tá? Elas não são lisinhas, você não enxerga direitinho, não. Embora, não sei por que esses slides tenham perdido um pouco da qualidade, mas não são obras lisas, né? Lembrei disso, são obras impressionistas, tá bom? Então, de fato, você vê claramente a diferença. Você vendo, comparando as imagens, você percebe se é o amanhecer, se é o entardecer, se é aquela hora, né? A hora dourada que a gente chama, o pôr do sol, né? Onde deixa um aspecto mais dourado nas coisas. Então, sim, é interessante, você pode usar. Mas Monet perde de vista essa perspectiva de que é graças à luz do Senhor que nós vemos a luz. Por quê? Porque, como eu falei, tanto faz se é uma catedral ou se é um monte de feno. Ele faz o mesmo estudo, né, com fenos, com montes de feno. Então, olha só, a luz ela é protagonista, você percebe isso justamente porque tanto faz, é uma igreja, um monte de feno, e ele vai fazer esse estudo com as nenúfares, né, as flores do seu jardim também. Ele vai pintar várias vezes em determinados momentos do dia para mostrar a diferença, né? Então a gente vê aqui, olha, a hora dourada, como eu falei, você percebe que o sol está se pondo ali. A gente vê aqui mais, talvez ao meio-dia, né? Uma luz que vem mais de cima, que cria aqui essa sombra. É excelente, mas é extremamente científica. E não é ser científica que faz ser mal, mas é porque você percebe dentro dessa crise essa cosmovisão de que aquilo que os olhos veem é o que importa, né? Aqui mais com neve, né? Talvez mais no inverno. E aí eu quero ler também com vocês, como eu coloquei aqui, ó, a luz como fenômeno protagonista, tanto faz se é uma igreja ou se é um monte de feno, o guia é aquilo que os olhos veem. E 2 Coríntios 5:7, deixa eu ler aqui com vocês. 2 Coríntios 5:7 vai dizer assim: porque nós andamos por fé e não por vista. E algumas versões vão dizer, e não pelo que vemos. Né? Então, esses homens eles estavam andando por aquilo que eles viam. E nós não nos guiamos por isso. Biblicamente, o que nos faz andar, o que nos dá objetivo, razão, é a fé. Não é aquilo que nós vemos. Então, aquilo que nós vemos não é o guia dos nossos olhos, entende? Então, a gente passa aqui para Degas, né? Mais um artista que dá corpo a essa crise do século XIX, ali mais para o final do século XIX. Degas é a coisificação do homem, e a gente vê isso nas suas obras As Bailarinas. Lá no Instagram também a gente já conversou mais sobre isso, né? Que por trás
beleza, da leveza das bailarinas, existia uma exploração dos corpos dessas meninas. Existia a questão da prostituição, né? Embora alguns autores sejam relutantes em colocar assim tão claramente como prostituição, mas no fundo era isso que acontecia. Não que essas meninas fossem prostitutas, mas porque os patrocinadores tinham acesso muito fácil a elas. As bailarinas em sua maioria eram meninas pobres, né? Portanto vulneráveis, que ficavam ali à mercê daqueles homens que prometiam muitas coisas a elas em troca de favores sexuais, né? E aí, então, essa coisificação dessas meninas, elas serviam para o deleite, né, dos olhos de quem via a Ópera de Paris, os espetáculos, serviam para o deleite desses patrocinadores, né, desses benfeitores, e os seus corpos eram vistos como coisas, assim como na Revolução Industrial, que a gente já conversou, né? Isso vai ficar muito claro na obra de Monet, de Degas. E um exemplo assim muito característico é justamente a pequena bailarina de 14 anos, que Degas vai retratar nessa escultura. Então veja, pequena, 14 anos, Degas conhecia essa realidade, né? Ele conhecia a realidade em detalhes, mas apenas retratou, porque para ele era o secular, isso aqui é a minha profissão, e aquilo que ele cria, se é que ele cria. E aqui eu quero deixar claro mais uma vez que isso não significa que os impressionistas eram ruins ou que a sua obra é ruim, pelo contrário. Né? A obra foi, na época, muito criticada, mas aí subsiste até hoje. Né? Mas a cosmovisão deles estava deturpada, entende? Porque ele encarava isso como trabalho, ele retratou, mas ele não se preocupou em defender, ele não via essas meninas como imagem de Deus. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui que não existem registros históricos de que Degas tenha participado dessa exploração, tá? E, pelo contrário, dizem inclusive que ele não gostava de mulheres, que ele tinha aversão assim, à questão do convívio social, que ele era muito ríspido, inclusive com seus amigos. Mas ele viu, ele retratou e ele simplesmente, ele só retratou, né? Aí a obra chocou a sociedade, mas a realidade por trás da obra não. Olha que hipocrisia, né? A época em que ele lançou essa escultura que ele apresentou numa das amostras impressionistas, as pessoas ficaram chocadas, porque elas sabiam daquela realidade, né? Elas sabiam que aquelas meninas serviam muitas vezes como prostitutas, inclusive essa foi uma das críticas que foi feita, como que retrata uma prostituta, uma pequena rata, como elas eram chamadas, né? Mas era ruim retratar, mas a realidade que aquelas meninas viviam, tanto faz. Então essa é um traço da coisificação do homem, mais especificamente dessas meninas, né? E como eu falei para vocês, esse aqui é uma obra de William Turner, que viveu de 1775 a 1851. Então, a gente vê que ele faleceu um pouquinho antes da primeira mostra impressionista de 1874, tá? Ele vai ter um estilo semelhante aos impressionistas, como vocês veem, né? Tem a aparência de algumas pinceladas, tem a figura ali que está dissolvida, não existe uma forma clara, né? Então, se você for ver apenas da parte da técnica, ele parece muito impressionista. Mas ele era um protestante inglês, né? Cujas obras mantinham ainda a temática transcendente, como eu falei para vocês. Essa aqui é uma obra que mostra um anjo, né? Então, Turner ainda vai mostrar, deixa eu voltar aqui, a luz como criação de Deus, né? E não simplesmente como um fenômeno físico. A luz que emana aqui o dourado, né? Que emana desse anjo, você vê que ele sai aqui do centro da tela. Então, ainda é uma luz que remete a Deus até pela própria temática, né? De ser um anjo. Essa aqui é uma outra obra dele, chama Chuva, Vapor e Velocidade, a grande Estrada de Ferro do Oeste. É de 1844, é um óleo sobre tela. E Turner também era um estudioso, né, dos fenômenos físicos. Salvo engano, ele também estudava meteorologia. Então, você vê que ele retrata a realidade como ela é vista, né? Chuva, vapor e velocidade. O trem que está em velocidade, portanto, quase não é visto. O vapor aqui do amanhecer, tá? Então, tecnicamente é uma obra impressionista, né? De dissolução de formas. A gente vê que tem uma ponte aqui, mas a gente quase não enxerga ela justamente pelo vapor, pela chuva, né? Então, tecnicamente é uma obra impressionista, mas a cosmovisão do autor não é impressionista, ele ainda aponta para Deus, né? A luz não é a protagonista nas suas telas, no seu trabalho, ainda a natureza é vista como criação de Deus, entende? A diferença de cosmovisão. Então, voltando aqui, né, para o nosso assunto, isso não quer dizer que Monet e Degas eles são vilões. Não, pelo contrário, a gente não pode aqui demonizar as pessoas, né, os artistas desse período.
Pelo contrário, eles são frutos do seu tempo. Mas nós não devemos, não é que não podemos, mas não devemos também deixar passar batida essa oportunidade de, além de ensinar sobre arte, falar também sobre cosmovisão, sobre a forma, né, como esses artistas enxergaram o seu tempo, enxergaram questões existenciais, a morte, a vida, o casamento, né, se estava pautado pela palavra ou não. Essa é uma oportunidade rica, né, de tocar o coração dos nossos filhos. E aí eu volto a falar, né? Isso não garante que eles terão um encontro com Cristo. A salvação, ela parte do Senhor, né? A salvação pertence ao Senhor, mas nós nos esforçamos, à semelhança de Pedro, para que os princípios, os conceitos, né, do reino possam estar firmados no coração dos nossos filhos, né? Em tempo e fora de tempo, nós falamos sobre isso, nós ensinamos, e essa é uma oportunidade que nós devemos aproveitar para fazer ele uma espécie de devocional, né? Um discipulado mesmo. Inclusive eu quero começar a leitura lá no perfil do Instagram sobre um livro que eu achei bem interessante, que fala o discipulado começa pela contemplação, né? Eu não vou entrar em detalhes agora porque foge aqui do tema do vídeo, mas que esse discipulado aconteça de fato em todas as oportunidades. E a história da arte, apreciação artística é uma oportunidade rica, porque nós estamos falando de crianças, né? Então a história da arte ali você mescla com atividades manuais, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho na parte prática. Você mescla com atividades manuais, tem o visual para a criança acompanhar, um pouco de biografia, um pouco de história, um pouco de geografia. Então você mescla, fica tudo muito dinâmico, e é uma oportunidade rica, né, de mesclar os estudos dos nossos filhos com o discipulado dos seus corações, com exemplos reais, né, de pessoas reais. E nós podemos então trazer os princípios do reino para o nosso dia a dia, para esse momento de estudo, para que nós sejamos edificados e os nossos filhos também. E a criação de vínculos ali, né? Então a gente não deve desprezar a arte impressionista. Isso não significa que ela seja ruim. Inclusive, não sou eu quem digo isso, mas John Ruskin, né, que era um inglês, eu coloquei que ele viveu de 1819 a 1900. Ele era um crítico de arte cristão, inglês. E ele, na época, né, na verdade, ele viveu na época de William Turner, que eu já apresentei as obras para vocês, e viveu também depois no período dos impressionistas. E William Turner morreu um pouco antes, né, como eu já falei para vocês também. John Ruskin, ele era um crítico de arte, e ele avaliou tanto as obras de William Turner, e ele escreve então para defender a técnica de William Turner, porque na época chocou, né, a sociedade. Ele é um dos primeiros que faz aquele traço mais solto, dissolve as formas. Como eu disse, tecnicamente é muito parecido com os impressionistas, embora ele seja um romântico, tá? O William Turner está dentro ali do período do romantismo, né, e a questão do sentimento é uma característica muito da obra dele. Eu ainda vou fazer também uma aula sobre o romantismo, é a próxima, se Deus quiser, pra gente entender esse mundo. Mas aqui o que John Ruskin vai fazer? Então, quando ele vai defender William Turner, ele vai dizer que uma obra ela não é boa simplesmente quando ela segue à risca as regras da academia. Isso não significa que uma obra de arte é boa por conta disso, né? Se o artista ele quebra aquelas regras, mas ele produz algo, aí ele vai trazer as regras. A obra de arte deveria ser o quê? Primeiro, agradável aos olhos, claro, né? Embora algumas possam causar certa inquietação, ela deveria ser agradável aos olhos, mas sobretudo ela deveria trazer verdade e integridade moral. Então, essa é uma crítica que ele vai fazer aos impressionistas, que ele não faz a William Turner. Ele defende, então, a obra de Turner como apresentando verdade, como trazendo integridade moral, coerência entre vida e obra. Ele defendia, né, que nós deveríamos saber, sim, da vida do artista, e que deveria haver coerência entre a vida dele e a obra dele, né? E ele vai dizer, então, que a arte, ela revela o estado espiritual de uma nação, que é a mesma linha de raciocínio, então, que Schaeffer adota e que Roch Marquet vai adotar também para falar, estudar a obra de arte desse ponto de vista, né? Como algo que revela, como um sintoma da cosmovisão de uma nação, ou de determinado período, né, de uma nação, e como isso vai mudando. E John Ruskin já pensava assim no século XIX, já defendia esse ponto de vista, e ele vai tecer críticas ao impressionismo e aos impressionistas justamente por isso, porque ele percebe que não há uma integridade moral em determinadas obras do impressionismo, e que
ele vai notar essa fragmentação muito presente, né, da vida secular com a fé das pessoas, né? Ele vai perceber que Deus é retirado ali daquelas obras, daquele contexto. E essa é a crítica que ele vai fazer. Não é uma crítica pelas pinceladas soltas ou pela sensação de inacabado. Ele defende que o artista tem que ter a liberdade de fazer ou apresentar a sua obra como melhor lhe convém, desde que haja essa sintonia entre a vida, né, moral e a obra do artista que está sendo representado ali, tá certo? E aí eu quero trazer então aqui algo sobre Charles Spurgeon, que também era contemporâneo desses homens, e é muito importante quando a gente vai fazer essa prática da apreciação artística, o estudo da história da arte com os nossos filhos, é muito importante que a gente mostre o contraponto, né? Se os impressionistas eram alguém que estavam ali em rebeldia, eram alguém que isolaram Deus, né? Deus não era representado nas suas obras. Charles Spurgeon, que é alguém que viveu no mesmo século, que também foi um contemporâneo da publicação ali de Origem das Espécies, ele vai pesar essas coisas, né? Ele vai, como a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele vai perceber isso e ele vai pesar isso pela palavra de Deus. Porque nós temos que ensinar aos nossos filhos que os deuses do século mudam, né? Como acredito que seja Paulo que vai falar assim, o Deus desse século cegou o entendimento deles. Então, cada século, cada período, e a gente vê isso cada vez mais acelerado, vai trazer um ídolo diferente, seja o sentimento do romantismo, seja a razão do iluminismo, seja a impressão ou aproveite o momento do impressionismo. A gente vai ver que cada era, cada período vai trazer um ídolo diferente para o homem, uma tentativa de redenção fora de Deus. Isso é característica do pecado, da rebeldia. E nós devemos mostrar para os nossos filhos que a palavra de Deus permanece, né? Ela é imutável, por isso Deus é confiável, porque ele não muda. E, independente em que período da história você está, se você viver pela palavra de Deus, baseado naquilo que o Senhor nos ordenou, nós vamos viver bem, né? Nós não precisamos ser como folhas secas que vão mudando de acordo com o vento. E aí, a gente pode usar esse exemplo de Charles Spurgeon e tem também para as meninas, né? O exemplo de Anne, eu não vou lembrar agora do sobrenome dela, mas tem um post também no Instagram sobre isso, que viveu de forma completamente diferente, pautada pelo reino. E Charles Spurgeon é muito interessante porque ele é alguém que ele vai escrever e ele vai falar sobre essas coisas, né? Não exatamente sobre a arte, mas quando surge então a Origem das Espécies, ele vai ler e ele vai criticar. E ele vai dizer, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. O homem não é mais um animal. O homem não é alguém que evoluiu. Gênesis é muito claro sobre isso. Nós fomos criados por Deus e ele vai pregar sobre isso. Entende? Então, a forma como ele enxerga o ser humano é justamente da forma como a palavra diz. Como alguém que é portador da imagem de Deus. Como imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos perder isso de vista, né? Então, nós podemos passar para os nossos filhos, olha, veio isso aqui, falaram disso aqui, veio essa heresia, veio essa filosofia, mas homens permaneceram fiéis, porque eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam como se portar diante dessas filosofias, dessas heresias, porque eles conheciam a palavra, estavam ancorados, o seu coração, a sua alma e o seu cérebro também, né, estava ancorado na palavra. Então, sempre que a gente trouxer, né, esses maus exemplos, digamos assim, como eu disse para vocês, não é que eles eram maus, mas eles não viveram de acordo com a palavra de Deus, e isso pode sim ficar muito claro, né? Então, Charles Spurgeon é alguém desse mesmo período que a gente pode trazer. O que Charles Spurgeon fez além de criticar? Além de criticar essa questão da origem das espécies e tantos outros temas, né, que eram ali contemporâneos do seu período, ele vai agir contra, ele não vai somente criticar. Ele vai agir contra essas filosofias errôneas e ele vai agir em favor daquilo que a Escritura fala. Então, se ele acredita que homens e mulheres são portadores da imagem de Deus, são imagem e semelhança de Deus e devem ser tratados como tal, ele vai proteger o órfão, ele vai proteger a viúva, meninos, meninas, né? Ao contrário, ali da exploração dos patronos, né, da Ópera de Paris em relação às bailarinas. Ele vai criar orfanatos, ele vai criar casas de apoio para prostitutas
que querem sair então da prostituição, que querem viver uma vida digna, ele vai dar esse apoio físico, moral, espiritual, né? Elas teriam ali um local, e isso é ser igreja. E nós podemos pegar esses exemplos mais uma vez, né? E mostrar para os nossos filhos, para que eles saibam como eles devem agir. Lógico, tudo pautado pela palavra. Ele é mais um homem, né? Mais um exemplo, mas nós temos também outros na Bíblia. Agora é interessante trazer esse contemporâneo para dizer, ele estava lá, ele viveu a mesma coisa e ainda assim ele foi diferente, entende? Para dizer, olha, você não é todo mundo, como nossas mães, né, sempre diziam. Nós não precisamos agir como todo mundo, certo? Então, mais um ponto aqui que ele defendia, né, é que há uma unidade entre todas as esferas da vida e todas elas devem refletir a glória de Cristo. Isso a Bíblia nos ensina, Spurgeon dizia muito isso, e a gente vai ver aqui também Abraham Kuyper, que também dizia isso, diferente do iluminismo, que queria separar, como a gente já falou, né, que tinha o público, tinha o privado, tinha o secular e tinha fé. Não, Charles Spurgeon vai defender que todas as áreas das nossas vidas é feita diante de Deus e deve refletir a glória de Cristo. Então, se eu estou estudando para a glória de Deus. Se eu estou trabalhando para a glória de Deus. Se eu estou conversando com os meus amigos, a minha conversa deve glorificar a Deus. Né? Não é que eu tenho que conversar sobre a Bíblia, não posso falar de outra coisa, não. Mas tudo aquilo que eu falo não pode ofender a santidade de Deus. Né? Então, Abraham Kuyper vai dizer assim, ó, não há 1 centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo não declare, é meu. Então, diante desse pensamento, a gente aprende o quê? Que não há separação. Essa separação é fictícia, né? É uma desculpa do homem que quer viver a sua vida como lhe convém, sem prestar contas, né? Que é aliviar a sua consciência dessa necessidade de viver para Cristo. Mas quando a graça nos alcança, o nosso desejo é justamente o contrário. Apresentar todas as áreas das nossas vidas como aprovadas ao Senhor, embora haja luta contra o pecado. Mas nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos de que não existe essa separação, de que tudo que nós falamos, fazemos, esteja alguém vendo ou não, isso deve refletir a glória de Cristo. Então, enquanto o século XIX caminhava aqui para a fragmentação, nós não precisamos ir no mesmo sentido. Isso é ser contra a cultura, né? Determinada idade, assim, a gente vê da adolescência e juventude, muitas vezes os jovens querem se rebelar, né? E o mundo prega isso, a viver a sua liberdade. E a gente pode aproveitar esse momento de estudo para dizer isso para os nossos filhos. Olha, quando quiserem que você se rebele, quando quiserem que você faça diferente, se diferencie, se destaque, obedecendo a palavra do Senhor, sendo aquele que vai se guardar em santidade em todos os assuntos da sua vida, enquanto outros caminham, sabe, pelo vento, como folhas secas. Você não é folha seca. Né? Ainda que os nossos tempos, hoje a gente vê muito forte a questão da sexualização, né? A questão do uso não só da inteligência artificial, mas da internet como um todo, da tecnologia como um todo, como a tecnologia que está usando as pessoas, né? Tá todo tão tecnológico que assim a gente passa horas, né? E é uma tendência cada vez maior, e às vezes os nossos filhos podem se sentir excluídos em relação a isso, porque eles não estão dessa forma. Então nós devemos reforçar que, embora o mundo caminhe num determinado sentido, nós podemos caminhar em outro, completamente oposto. Por quê? Porque nós fazemos parte de um reino e esse reino não é daqui. Né? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, o que a história da arte ela revela? Ela vai mostrar o que cada época adora, né? Como o romantismo, a questão do sentimento, a idealização, como eu já falei, o iluminismo, a razão. A gente vai ver lá na Idade Antiga que era a questão da guerra, os homens queriam se redimir através da guerra e não de Cristo. Né? Então, cada período vai mostrar um ídolo diferente, o que cada época adorou, onde depositou a sua esperança, né? Diferente de Deus, de Cristo, eles depositaram a esperança no quê? Na guerra, na unidade, né? No sentimento, na razão, na impressão, o que cada época adorou e no que ele depositou a sua esperança, o que eles consideraram sagrado, o que eles relativizaram. Né, o que se perdeu naquela época, naquele momento. É isso que a história da arte revela e que nós podemos aproveitar. Né? Por que então estudar arte como cristãos? Por que ir além da forma, das cores, da técnica? Não para demonizar artistas, como eu quis aqui deixar muito claro, porque eu tenho lutado contra o legalismo, contra essa tendência realmente de demonizar as coisas, né, que
herança aí do meu crescimento, né, do ambiente religioso onde eu cresci, mas eu tenho lutado contra isso, contra o legalismo, porque não é isso que nos salva, né? Então a gente não está aqui para demonizar artistas, movimentos artísticos, mas para discernir os fundamentos, o que esse povo cria e por que eles criam dessa forma, no que eles acreditavam e qual é a fonte dele, qual é o contexto histórico, o que aconteceu naquele período que influenciou, né? Isso é muito mais rico, muito mais proveitoso também. Então a arte ela revela quando a criatura substitui o criador, quando outra coisa recebeu adoração, né? Quando a beleza se desconectou da verdade, quando a luz deixou de apontar para a sua fonte, que é Cristo, como a gente viu aqui no impressionismo, né? Então a pergunta não deve ser: o impressionismo é bom ou é ruim? A pergunta é: qual o fundamento que sustenta aquilo que nós vemos, né? O que essas pessoas acreditavam que chegaram a esse ponto? Tá? Então, a história da arte, como a gente já viu, não é apenas história de estilos que a gente memorizou ali, que veio um depois do outro. É uma história de altares. O que foi colocado sobre o altar? E estudar esses altares nos ajuda a permanecer, não como folhas ao vento, como a gente já conversou, mas como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, né? Para que a gente possa florescer e dar frutos no momento correto. Então aqui eu quero trazer uma sugestão de estrutura para apreciação artística. Eu já sigo isso aqui no nosso material. Se você quiser ver isso na prática, com uma obra de arte, lá no link da bio do Instagram, @biografias clássicas, tem uma amostra com uma obra de Botticelli completa. Tem a obra, tem a divisão dos dias, tem as propostas do que fazer em cada dia, tá? Aqui é só pra gente ter noção, mas baixa a amostra lá que você vai poder ver melhor. Então, no dia 1, a gente tem aqui a descoberta visual, onde você apresenta uma obra de arte e a criança faz ali a contemplação, a apreciação daquela obra de arte e a narração do que ela viu, tá? E aí você pode fazer a LVA da biografia do artista. Nesse primeiro momento, é muito importante que não hajam correções. Deixa a criança falar o que ela está vendo. O que você está vendo aqui? Que cores você enxerga? O que você imagina sobre essa cena? E deixa que ela narre. Você pode fazer perguntas, né, guiadas, ou a criança pode narrar espontaneamente. E qual é a ideia de separar aqui, então, em 4 dias? Para quem adotou uma comunidade de homeschool, você um dia, né, vamos supor, a segunda-feira é o dia da comunidade, então você tem terça, quarta, quinta e sexta para fazer a apreciação artística. Ou, no nosso caso aqui, a gente vai na sexta para a comunidade, aí eu começo, então na semana seguinte, segunda, terça, quarta e quinta, para apreciação artística, certo? Essa divisão para que seja em pequenos blocos, para que não fique cansativo, não seja um momento ali de cansaço, mas que tanto nós, pais, né, quanto a criança esteja aberta para fazer desse momento de apreciação um momento de discipulado mesmo, né? Então, no dia 2, a gente faz a recordação da obra e da biografia do artista. Geralmente a gente pergunta: você lembra o nome desse quadro que a gente está apreciando? Você lembra quem que fez ele? Você lembra a técnica que ele usou? O que você já falou no dia 1, né? Então a gente pode aqui, eu coloquei no dia 1, a gente fala um pouco sobre o contexto histórico e cultural, né? Como é que aquelas pessoas viviam, o que elas criam. Geralmente isso tá na biografia do artista. Se você não encontrar, você pode fazer ali uma pesquisa antes, né? E já anotar alguns pontos para falar. E aí é legal fazer a relação, porque geralmente a criança estuda a linha do tempo, ou tem o caderno dos séculos, e você pode relacionar. Por exemplo, você sabia que na época de Monnet foi quando eles publicaram A Origem das Espécies, de Darwin? Você sabe do que se trata a origem das espécies? Eles falavam da evolução, falavam que o homem veio do macaco, né? Assim você vai simplificar de acordo com a idade, a maturidade da criança, de acordo com o que você acha que ela consegue entender, e você vai sentindo, ela entendeu? Então você pode aprofundar um pouco mais, né? Então no dia 2 é a recordação da obra, se recorda um pouco da biografia do artista, você explora a técnica e os materiais, né, que foram usados naquela obra, e você vai mesclando, e conforme você vê que dá, retoma o contexto, lembra, vê o que a criança lembra do contexto histórico, inclui ali mais um fato histórico, né? No dia 3 a gente costuma fazer o enriquecimento de vocabulário e relacionar com um versículo para fazer uma reflexão. E aí quando a gente fala do contexto histórico, esses ganchinhos que eu coloquei aqui, é porque sempre que você vai incluir propositadamente, você já conhece, por exemplo, agora você já conhece o impressionismo, você já conhece a cosmovisão do impressionismo, então você vai saltando ganchos. Você sabia que eles acreditavam assim? Você sabia que esse pincel aqui, essa pincelada mais marcada, é porque a Revolução Industrial estava naquela época? E aí a virola de metal prendia as cerdas do pincel e agora dava, né, ficava mais marcado? Então você vai colocando ganchos ali propositais onde você possa retomar tanto o contexto histórico como a questão devocional,
né? Ah, eles acreditavam, olha só, que você tinha que aproveitar o momento. Vê só o que diz aqui esse salmo, vê o que diz aqui em Coríntios, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Olha, eles não tinham preocupação com a eternidade. Então você vai colocando de forma muito descontraída, de forma tranquila, de forma leve, como uma conversa mesmo com a criança, para que ela possa ir absorvendo aos poucos e o seu coração esteja ali sendo direcionado. Embora não pareça, você está discipulando, você está formando, né, o coração daquela criança de forma tranquila, tá? Então você procura, ou se você for usar o nosso material, geralmente já tem lá um versículo que se relaciona, já tem lá uma reflexão, né, já tudo anotadinho para você, só seguir, tá bom? E aí no dia 4 eu faço, geralmente tira dúvidas, a criança, você tem alguma dúvida, você percebeu alguma coisa que você não entendeu, você faz um tira dúvidas, você relembra o versículo, E no dia 4 também é o dia da resposta criativa, tá? Esse dia da resposta criativa, que é geralmente quando a gente traz uma atividade manual para que a criança faça e, de preferência, parecido com a técnica que aquele artista usava para que ela possa fixar melhor, para que ela possa entender como se dava e fixar aquele conhecimento, tá bom? Então aqui no impressionismo vai ser bem bacana porque, né, dá mais liberdade criativa, não precisa de um desenho fixo. Você pode fazer algo simples, dependendo da idade da criança ou dos dons e talentos que a criança tem, você pode fazer ali um sol, um mar, uma florzinha e já tá tudo certo, tá? Geralmente o nosso material ele também traz sugestões de atividades já com material discriminado e tudo, tá certo? Então, gente, era isso. E mais uma vez eu quero deixar aqui, se vocês tiverem dúvidas, mandem as dúvidas por e-mail, mandem pelo WhatsApp, mandem lá pelo Instagram, o @biografias clássicas. Não deixem de mandar, porque isso enriquece a mim também, né? A minha técnica. Se vocês tiverem alguma sugestão de melhoria, por favor, fiquem à vontade também. Eu não tenho o costume de ficar olhando para a câmera e falando, mesmo sabendo que depois alguém vai ver. É estranho ainda, né? Então, se eu falei muito rápido, falei muito devagar, acho difícil. Mas vocês fiquem à vontade, por favor, para me mandarem sugestões de melhoria, críticas, enfim, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham transformado o olhar de vocês sobre o impressionismo. E, como eu falei, eu pretendo depois trazer sobre o impressionismo, sobre o romantismo, sobre os outros períodos artísticos, né? Aos poucos, conforme vai dando, eu vou gravando aqui e vou disponibilizando. Essa aula vai ficar disponível gratuitamente até domingo, vou disponibilizar sexta-feira, vai ficar o sábado e domingo, vocês podem assistir à vontade, anota o que precisar. Depois ela vai para a Hotmart, tá bom? E vai ficar lá disponível com os slides, com o texto de apoio, para quem quiser ter para consultar depois. E é isso. Muito obrigada!